Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de efeitos maternos. Vou tentar um formato diferente aqui hoje. Quero que vocês deixem nos comentários para mim se funcionou, se ficou confuso, se ficou melhor. Por favor, façam isso para mim. Eu vou tentar esse novo formato em que as coisas já estão escritas na tela para vocês. Então a gente vai perder menos tempo aqui escrevendo as coisas. Foquem no meu laser, tá? Como eu falei, hoje nós vamos falar de efeitos maternos, então a gente vai estar adicionando mais um efeito no nosso modelo. Como eu mostrei para vocês, a gente tem um modelo animal simples, onde a gente tem efeito ambiental e efeito de animal. Depois eu mostrei para vocês que a gente tem efeito ambiental, efeito de animal, mais um efeito de ambiente permanente de animal. E agora a gente tem a adição de mais um efeito materno. Esse efeito ele é muito comum em bovinos de corte, onde os bezerros eles ficam com a mãe após o nascimento. No caso dos efeitos maternos, a gente vai ter basicamente dois tipos, tá? A gente vai ter os efeitos genéticos maternos e os efeitos de ambiente permanente materno. E aí vocês não confundam o ambiente permanente do animal com o ambiente permanente da mãe. Qual que é a diferença aqui entre esses dois efeitos? No caso dos efeitos genéticos maternos, a gente vai ter efeitos que eles vão passar da mãe para a progênie. Por exemplo, a gente tem aí capacidade materna para produção de leite, então vai acabar impactando no crescimento aí do bezerro, né? A gente vai ter comportamento também, como que essa vaca é mãe, né? Se ela tem cuidado com a cria, se ela protege, se ela estimula essa cria a amamentar. A própria longevidade reprodutiva da vaca, né? Que vai afetar o desempenho desse bezerro ao longo do tempo. E nós temos efeitos de ambiente permanente materno, que são efeitos não genéticos, mas eles são efeitos que estão ali intrínsecos na mãe, na vaca, por exemplo, ou no animal, né, na fêmea, vai ter um efeito em todas as suas crias. Por exemplo, a gente tem aí condições uterinas da própria mãe, então tamanho de útero, fluxo sanguíneo, a gente tem qualidade da nutrição que é oferecida para essa mãe, se esse animal está subnutrido, se ele está sempre bem alimentado, né? A mãe, no caso, né? Ou se esse animal, se essa vaca tem uma doença crônica que vai acabar afetando repetidamente aí as crias. Então, para a gente estudar como incluir o efeito materno no modelo animal, a gente vai trabalhar aqui com peso ao nascimento. Esses dados que estão aqui na tela, eles foram tirados do livro do professor Emerald. Tá? Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram comprar esse livro. É um livro muito bom. É um livro em inglês, mas é um livro muito didático que parte desde o modelo animal lá simples até a inclusão de genômica. Tá? Então eu recomendo para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram comprar o livro. Então o que a gente tem aqui? Nós temos informação aqui de 10 bezerros. Nós temos quem é o pai, quem é a mãe, então essa aqui é a nossa genealogia, né? Nós temos aqui qual rebanho que esse bezerro tá, e dentro do rebanho a gente ainda tem um outro efeito, né, que é o efeito de baia, porque os bezerros eles não ficam todos juntos, né? E a gente tem o peso propriamente do bezerro aqui, nesse caso em quilos, tá? Mais uma vez a gente vai estar considerando os componentes de variância aditiva, variância materna, a variância residual, conhecidos, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre estimação de componente de variância, mas isso vai ficar para depois, vamos aprender os modelos primeiro. O que a gente tem aqui? A gente tem a variância aditiva, então essa aqui é a variância genética direta, que a gente chama, direta porque é de animal, igual a 150. A gente tem a variância materna, que também é uma variância aditiva, mas é uma variância aditiva materna. Então, variância aditiva direta, variância aditiva materna, igual a 90. E a gente tem a variância residual, 350. Nós temos aqui que a variância aditiva e a variância materna são variâncias relacionadas a efeitos genéticos, né? E a genética da mãe, ela está relacionada com a genética do filho. Então, esses dois efeitos aqui, eles são correlacionados. A gente tem uma correlação entre o efeito aditivo do animal e o efeito aditivo da mãe. Então aqui a gente vai ter um outro componente que a gente chama de covariância aditiva materna, tá? Que é igual a menos 40 aqui nesse caso. Eu esqueci de anotar a variância de ambiente permanente materno. Vou pegar para vocês e já volto. Pessoal, variância de ambiente permanente materno, vou colocar aqui na frente. A variância de ambiente permanente materno, tá? Eu vou chamar aqui de MPE. É 40. Então, recapitulando, nossa variância aditiva direta, que é de animal, é 150, nossa variância aditiva materna é 90, a de ambiente permanente, porque também é um efeito aleatório, assim como lá no ambiente permanente do animal, então a gente tem uma variância, é 40, residual 350 e a covariância aditivo materno menos 40. Reparem que a gente não tem uma covariância envolvendo o ambiente permanente materno. Por quê? Porque
Porque o ambiente permanente, ele é independente, tá? Ele é de cada animal. Então, a gente não tem covariância, assim como lá no ambiente permanente do animal, tá? Para o materno aqui vai ser a mesma coisa. Então, beleza. A gente vai usar esses componentes de variância aqui para calcular os alfas, né? Lá nas equações de modelos mistos. E aí, se você tiver perdido nessa aula, recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu estou deixando no card, aqui em cima, do lado direito da sua tela, vai aparecer um cardzinho para vocês, aonde eu mostro as análises triviais de modelos mistos. Então, vocês vão entender o que é o alfa, vocês vão entender onde os componentes de variância entram, e cada componente ali das equações de modelos mistos, tá bom? Recomendo que vocês assistam antes, para que vocês não fiquem muito perdidos aqui. Passando agora para o nosso modelo, o que a gente vai ter aqui? Se vocês pegarem essa primeira partezinha aqui, é o nosso modelo animal simples, né? A gente tem aqui o nosso fenótipo, no caso, peso ao nascimento. A gente tem aqui os nossos efeitos ambientais, e no caso, nossos efeitos ambientais temporários, né? Fazenda, alimentação, sexo. A gente tem aqui o efeito genético direto, né? O efeito aditivo direto, que é o efeito de animal. Esse azinho aqui são os nossos valores genéticos, né? Que a gente tem lá no final das equações de modelos mistos, que eu mostrei no vídeo de modelo animal para vocês. E aqui agora é a nossa parte nova do modelo. Reparem que cada vídeo a gente vai adicionando efeitos, né? E esses efeitos, eles são adicionados no nosso modelo, porque o modelo animal, ele é isso, né? Ele é uma soma de efeitos. Cada animal vai ter uma função ali, que é uma soma de efeitos. Ele tem um efeito ambiental, contribuindo para o fenótipo dele, ele tem o próprio efeito genético dele, ele tem o efeito da mãe, ele tem o efeito de ambiente permanente, e a gente vai somando esses efeitos, tá? Nesse caso aqui, a gente vai estar somando o efeito materno. Eu chamei aqui de WM. Então, a W vai ser a nossa matriz de incidência, que vai relacionar aí os efeitos maternos com o fenótipo, né? E M é o nosso vetor de efeitos genéticos maternos. E aqui nós temos também ambiente permanente materno. Então eu chamei aqui de SMPE. S vai ser a matriz de incidência, que vai relacionar os efeitos de ambiente materno ao nosso fenótipo, né? Vou mostrar para vocês como funciona. E nós temos aqui o nosso resíduo. Ah, tenho que considerar os dois sempre? Nem sempre. O efeito genético materno, ele sempre vai existir, se a gente quiser calcular o efeito materno, né? O efeito de ambiente permanente, a gente precisa que a vaca, ela tenha mais de um bezerro. Assim como lá no modelo de repetibilidade que eu mostrei para vocês, para a gente calcular a repetibilidade, a gente precisa que o animal tenha fenótipos ao longo da vida, né? Que ele tenha mais de um fenótipo. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Para a gente calcular um ambiente permanente de uma vaca, a gente precisa que ela tenha mais de um bezerro, né? O recomendado é que a gente tenha pelo menos umas 10 informações de mãe. Mas eu entendo que muitas vezes é complicado, né? Então a gente acaba calculando esse efeito com menos animais, tá bom? Mas para a gente ter o efeito de ambiente permanente, a gente precisa ter repetição dentro daquela mãe, tá? Não dentro do animal, dentro da mãe, porque é um efeito de ambiente permanente materno. Da mesma forma, como é que a gente faz, né? Se a gente tem um modelo, a gente precisa resolver esse modelo. Como nós temos muitos animais, a gente não consegue resolver um modelo um por um, uma função para cada animal. O que a gente faz? Trabalha com matrizes. E essas aqui são as equações de modelos mistos para o modelo que tem efeito genético materno e efeito de ambiente permanente materno. Se vocês repararem aqui, ó, nesse primeiro bloquinho, é lá o nosso modelo animal, né? A gente vai ter essa parte aqui dos efeitos fixos e essa parte aqui dos efeitos aleatórios, né? Dos efeitos de animal. Só que como a gente tem mais dois efeitos agora, o materno genético e o materno de ambiente permanente, a gente vai acrescentar mais uma parte nas nossas equações de modelos mistos. E aí, essas outras partes, né, das equações de modelos mistos, que vão permitir que a gente estime também o efeito materno junto com o efeito de animal, junto com os efeitos fixos, né? Então a gente consegue estimar tudo de uma vez só. No final das contas, a gente vai ter um vetorzão, né, um vetor de soluções, onde a gente vai ter o resultado dos efeitos fixos, os valores genéticos dos animais, o efeito genético materno e o efeito de ambiente permanente materno, né? Tudo junto em uma única análise. E aí eu quero que vocês reparem uma coisa aqui. Aqui nessa partezinha do meio, percebam que a gente tem a matriz de relacionamentos, né? A matriz de numeradores de relacionamentos, essa matriz aqui, ó, em todos os 4 elementos, tá vendo? A gente tem aqui relacionando, né, o efeito de animal, que é a matriz Z aqui, a parte materna,
né? Que é a parte W aqui, genética materna. E a gente tem também uma parte aqui fora da diagonal, né? Aqui é a diagonal, né, pessoal? Visualizem aqui, ó, é uma diagonal, né, da matriz. Então, isso aqui e isso aqui tá fora da diagonal desse bloco aqui, né? Então, imaginem que isso aqui é uma matriz. Então, a gente tem aqui a diagonal e aqui fora da diagonal. O que acontece aqui? Aqui a gente vai estar relacionando, essa parte aqui está relacionada ao efeito aditivo direto, que é o efeito de animal. Tem a Z aqui. Essa parte aqui, que tem W, está relacionada ao efeito genético materno. Mas como eu falei para vocês, esses efeitos, eles são correlacionados, né? A gente tem uma covariância. Então é por isso que a gente tem essa estrutura aqui. Porque a gente tem uma covariância entre o efeito animal e o efeito materno, no caso genético, né? Que também vai estar relacionado com a matriz de relacionamento. Reparem, por sua vez, que no efeito relacionado ao ambiente permanente materno, a gente já não tem mais nada aqui depois, ó. Porque esse efeito é independente, né? O efeito permanente, o efeito de ambiente permanente materno, ele não tem uma covariância com o aditivo materno ou com o aditivo direto, tá? Por isso que aqui a gente tem só a identidade multiplicada pelo alfa. Ótimo! Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Assim como nós fizemos nos outros exercícios, a gente precisa do Y, que é conhecido, a gente precisa do X, que a gente consegue montar, a gente precisa do Z, a gente precisa do W, do S, né? Para que a gente possa estimar B, A, M, M, P, E e E, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar cada uma dessas matrizes. E aí, eu não vou mostrar para vocês como multiplicar essas matrizes. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, quando a gente fizer a resolução desse exercício no R. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, cada uma das matrizes individualmente, para vocês saberem como que essas matrizes são montadas. Bom, vamos lá. Foquem só no meu laser, tá, pessoal? Para vocês não perderem o raciocínio. Então, aqui nós temos o nosso vetor Y. O que é o nosso vetor Y? É o nosso vetor de observações. Então, o nosso Y nada mais é do que isso aqui, ó. Essa informação aqui, tá bom? Então, eu só copiei esses números aqui, passei para cá, tá bom? Então, esse aqui é o nosso Y. O nosso X, ele vai dizer pra gente quais animais que estão em cada nível de efeito fixo. Reparem aqui que a gente tem dois efeitos fixos, a gente tem rebanho e baia. No rebanho a gente tem 1, 2, 3, certo? Na baia nós temos 1 e 2. Então nós temos 5 níveis de efeito fixo. Então nós vamos ter 5 colunas na nossa matriz X. Cada coluna mostrando pra gente se aquele animal tem ou não aquele nível de efeito fixo. Então vamos começar aqui pelo rebanho. Nós temos aqui que o primeiro, segundo, terceiro e quarto animal são do rebanho 1. Então, ó, nós temos aqui o rebanho 1, 2, 3 e nós temos aqui a baia 1, 2. Então, o animal 1, 2, 3 e 4, né, na ordem lá, o primeiro animal, o segundo, o terceiro e o quarto, eles são do rebanho 1. Então, 1, 1, 1, 1 e completa o resto com 0. Para o rebanho 2, nós temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5, 6 e 7 fazem parte do rebanho 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completa o resto com 0. 0, 0, 0. E aí os outros 3 animais fazem parte do rebanho 3. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a baia. Então, ó, o primeiro animal está na baia 1. O segundo animal está na baia 2. Então, ó, primeiro animal, né? O primeiro animal aqui está na baia 1. Então, 1 e 0 do outro lado, porque se ele está na baia 1, ele não está na 2, né? E o segundo animal está na baia 2. A gente coloca 1 e 0. E a gente faz isso para todas as baias, tá bom? Então, reparem aqui que a gente tem 2 efeitos fixos. Se a gente tivesse 3 efeitos fixos, ia entrar aqui. 4, ia entrar aqui. E aí a nossa matriz ia ficar maior, né? Pessoal, se vocês não entenderam o que eu fiz aqui, assistam o vídeo de análises triviais de modelos mistos ou o vídeo de modelo animal, que vocês vão entender direitinho como montar essa matriz X, tá bom? Vamos então agora, né? Vamos lá, ó. Montamos o nosso vetor Y, montamos a nossa matriz X. Agora vamos montar nossa matriz Z. A nossa matriz Z, ela vai mostrar pra gente qual animal que tem fenótipo. Então, ó, o animal 5, 6 até o 14 tem fenótipo. E o animal 1, 2, 3 e 4, eles só são pais, né? Eles não têm informação de fenótipo. Cada animal tem uma mensuração só. Então, a gente não tem medidas repetidas nesse caso aqui pro animal, tá? O animal aqui é o bezerro. Então, o que essa matriz Z vai ser? Ela vai ser uma matriz de identidade nos animais de 5 a 14. E no animal 1, 2 e 3 e 4, a gente vai colocar 0. Então, aqui, ó.
A gente tem aqui 14 colunas e a gente tem, ó, animal 1, 2, 3 e 4, eles não têm fenótipo, então a gente preenche com 0. Do animal 5 ao animal 14, a gente tem fenótipo. Então, a gente tem aqui, ó, o animal 5 tem fenótipo, o animal 6 tem fenótipo, o animal 7 tem fenótipo e assim sucessivamente. A gente tem aqui uma matriz de identidade, né? Nessa parte aqui, ó. Eu também expliquei detalhadamente como fazer essa matriz no vídeo de modelo animal, tá bom? Então peço que vocês assistam antes de assistir esse vídeo aqui. Bom, agora a gente tem a parte nova, né? Isso aqui a gente já sabe, isso aqui a gente já sabe. Agora a gente tem a parte nova, que é a nossa parte do efeito materno. A gente vai ter efeito genético materno para todos os animais. Por outro lado, o efeito de ambiente permanente materno, ele vai estar relacionado apenas com as mães que têm filhos fenotipados. Ou seja, a gente precisa, nesse banco de dados aqui, avaliar apenas animais que são mães de filhos que têm fenótipo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Como eu falei, no efeito, vamos focar primeiro aqui no J, tá? Esqueçam essa parte aqui primeiro. Como eu falei para vocês, o efeito genético materno, a gente tem que informar para o modelo todos os animais, né? Então eu coloquei todos os animais aqui só de guia, tá? Só para a gente saber. Então, ó, o animal 1, ele tem algum filho, né? Se a gente olhar lá no pedigree, o animal 1, no caso mãe, tá, pessoal? Tô falando só de mãe aqui. A gente não tem, o 1 é um macho, né? Então ele não vai ser mãe de ninguém. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na coluna de 1, do animal 1, a gente vai colocar 0, 0, 0, 0, 0, porque ele não é mãe de ninguém, né? Vamos ver aqui o animal 2? O animal 2, a fêmea 2, né? Ela é mãe do 5, do 6, do 10 e do 13. Então, ela é mãe do 5, do 6, do 10 e do 13. O que a gente vai fazer aqui na W? Ó, o animal 2, ele é mãe do 5, do 6, do 10 e do 13. Na correspondência aqui dos animais que são filhos, né? Eu vou colocar 1 para o animal que é mãe do outro e 0 para o animal que não é mãe de ninguém. Então, por exemplo, o animal 3, ele também não é mãe de ninguém. O animal 4 também não é mãe de ninguém. O animal 5, ele é mãe do animal 8. Vamos lá conferir? Ó, o animal 5, ele é mãe do animal 8. Não é mãe de mais ninguém. Por isso que ele aparece só uma vez. Vamos ver aqui o animal 6. O animal 6, ele é mãe do 7, do 9 e do 14. Então, 7, 9 e 14. Vamos ver aqui então. O animal 6, ele vai ser mãe do 7, né? Então vamos colocar aqui 1, do 9, que já tá aqui, e do 14. Entenderam? Então, ó, vamos recapitular. O animal 6 é mãe do animal 7, do animal 9 e do animal 14. E isso a gente vai fazer para todos os outros animais. Reparem que a gente só tem mãe aqui, só o animal 2, o 5, o 6 e o 7. Então, os outros animais, ou seja, o animal 8 até o 14, eles não são mãe de ninguém nesse banco de dados. Então, a gente só completa a nossa matriz com zeros. Porque na hora de fazer as multiplicações, a gente vai estar multiplicando por zero. A gente está falando para esse modelo que esse animal 14 ele não vai ter um efeito, que esse animal 13 não vai ter um efeito para o animal 5, que o animal 11 não vai ter um efeito para o animal 5, mas que o animal 5 ele vai ter um efeito materno genético sobre o animal 8, né? Então, por isso que a gente coloca 1 aqui. Agora, então, essa aqui é a nossa matriz W, né? Vamos agora montar a matriz S, né? Que é de ambiente permanente materno. Como eu falei para vocês, só mães com filhos fenotipados vão ser informados nessa matriz. Então, quais animais que são mães aqui? O 2, o 5, o 6 e o 7. Então, eu tenho aqui, ó, o 2, o 5, o 6 e o 7 e os outros animais que têm fenótipo. O que eu vou fazer aqui é basicamente uma submatriz do que tem aqui. Só que eu vou pegar só as colunas dos animais que têm filhos, né? Então eu vou pegar essa coluna 2, a coluna 5, a 6 e a 7. Então o que acontece aqui, ó? Eu tô falando que o animal 2, ele tem 4 filhos, né? Ele tem o 5, o 6, o 10 e o 13. Eu tô falando que o animal 5, ele tem um filho só, que é o 8. E assim para os outros animais. Então a nossa S é basicamente isso aqui, né? A nossa submatrizinha aqui dos animais que são mães. A diferença é que para o efeito materno, aqui na W, eu vou inserir todos os animais, né? Eu vou colocar todas essas informações. Por quê? Porque lá nas equações de modelos mistos, eu preciso relacionar essa matriz aqui com a matriz de relacionamento. Então, eu preciso dessa matriz completa. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. A gente fez, então, o Y, o X, o Z, o W e o S, certo?
para a gente estimar esses valores aqui. O que está faltando? Está faltando a gente calcular nosso alfa, né? Quando a gente tinha o nosso modelo animal simples, que a gente tinha só XB mais ZA, a gente tinha um alfa só, né? Aí o que a gente tinha aqui nesse alfa? Era a variância do resíduo dividido pela variância aditiva do animal, né? A gente só tinha isso aqui quando a gente tinha o modelo animal. Só que agora a gente tem 3 alfas. A gente tem o alfa relacionado ao efeito de animal. A gente tem o alfa 3, que é relacionado ao efeito materno, que é o efeito genético materno. E a gente tem ainda uma covariância aqui, né? A gente tem também o alfa 2 relacionado à covariância dos efeitos maternos, né? O genético materno e o genético de animal. Então a gente tem uma covariância aqui que vai entrar na composição desse alfa 2. Então a gente não pode simplesmente só calcular isso aqui da forma como está aqui. A gente precisa considerar que isso aqui agora é uma estrutura que tem variâncias e covariâncias, né? Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu apagar aqui, eu anotei aqui só para não esquecer de falar para vocês. Então, ó, como eu falei para vocês, isso aqui vem lá do modelo animal, né? Modelo animal simples, tá? Certo? A gente tem lá um alfazinho nessa partezinha aqui das equações de modelos mistos, ó, que é só essa partezinha aqui, né? Ó. Então a gente tem que esse alfa 1 aqui, ele é exatamente esse nosso alfa aqui. O que que acontece aqui? Reparem que a gente tem uma variância residual que é única. Então, aqui, embora a gente tenha aqui um efeito materno, a gente tem uma variância residual só, né? Que muda agora toda essa parte aqui de variâncias maternas e variâncias de animal. Então, a nossa variância residual, nesse caso aqui, ela é sempre a mesma. Então, o que que a gente tem? Reparem que a gente divide essa variância residual pela variância aditiva. O que que vai acontecer aqui? O nosso alfa 1, ele não pode ser simplesmente a nossa variância residual dividido pela nossa variância aditiva. Por quê? Porque aqui agora a gente tem uma covariância aditivo materno e a gente tem também que considerar a variância aditiva materna, né? Então o que que acontece aqui? A gente vai obter o nosso alfa 1, o nosso alfa 2 e o nosso alfa 3 de uma vez só, porque a gente precisa considerar essas variâncias, tá? O que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a nossa variância aditiva, a nossa variância aditiva materna, né? Aqui é a variância aditiva de animal, aqui é a variância aditiva materna. E a gente vai ter também uma covariância aditiva materna, que é a covariância entre o efeito aditivo direto e o efeito aditivo materno. Então essa aqui, eu falei errado aí para trás provavelmente, tá? É a nossa covariância direto materno. Algumas vezes eu falo aqui aditivo materno, né? Mas não é, o correto é direto materno. E aqui a matriz é simétrica, né? Então aqui a gente vai ter AM também, que é a mesma coisa que MA, tá? É igual aqui. Então a gente não vai ter mais uma variância solta aqui, a gente vai ter uma estrutura de covariância. Então o que que a gente faz aqui? Os nossos alfas, no caso, eles vão ser a variância residual dividido por essa nossa estrutura de variâncias. Só que, pessoal, dividir matriz não existe, tá? Vamos lembrar uma coisa aqui. Quando a gente tem, ó, só uma observação aqui, ó. Quando a gente tem, por exemplo, uma matriz A multiplicada por um vetor B, que é igual a x. Se a gente quiser estimar B, a gente não faz x sobre A, porque isso aqui é uma matriz, tá? O que que a gente faz? A gente passa o A para cá inverso. Então, o correto disso aqui é B vai ser igual a A inverso multiplicada por x. Essa aqui é a forma correta de se trabalhar com matrizes. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que com o alfa. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Ó, vou marcar aqui. Isso aqui está errado. O que que a gente vai ter aqui, então? Se a gente quiser calcular o alfa, a gente tem que pegar essa estrutura de variâncias, inverter e multiplicar pela variância do resíduo, tá? Então, basicamente, o que que eu fiz? Eu peguei isso aqui, ó, e subi inverso, porque não existe divisão de matrizes. Quando a gente fizer essas multiplicações aqui, a gente vai ter um resultado para cada alfa. Vai ter uma matriz com o alfa 1, com o alfa 2 e com o alfa 3. E aqui o alfa 2 também, porque aqui a matriz é simétrica, né? E aí, esses alfas que vão ser utilizados lá na matriz de equações de modelos mistos, né? Que a gente tem o alfa 1, alfa 2, alfa 3. Como que vai ficar essa conta aqui? Nossa variância aditiva de animal é 150. A nossa variância aditiva materna é 90. E a nossa
covariância entre o aditivo materno, entre o direto e o materno, é menos 40. Pessoal, nesse caso, em todo o vídeo, tá? Já vou avisar aqui de uma vez, porque provavelmente eu falei errado aí para trás. Sempre que eu falar covariância, isso é um vício que eu tenho que eu preciso tirar, tá? Toda vez que eu falar covariância aditivo materno, é covariância direto materno, tá? Efeito direto, efeito materno. Covariância direto materno. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Inverter isso e multiplicar pela nossa variância residual. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai ter um resultado de 2,647 e 12. Então, essa aqui é a nossa matriz de alfas. A gente vai ter aqui, então, o nosso alfa 1, o nosso alfa 2 e o nosso alfa 3. Então, depois a gente fazer todas aquelas multiplicações que eu vou mostrar no R para vocês, de, por exemplo, aqui, ZWZ, A-1, alfa 1, né? A gente vai usar aqui o alfa 1, a gente não vai só dividir, igual a gente fez aqui, né? A gente vai usar esse valor aqui, que está levando em conta a covariância direta materna também. Mesma coisa para o alfa 2, mesma coisa para o alfa 3. Agora o que falta? Agora falta o nosso alfa 4. O nosso alfa 4, ele não está relacionado com nenhum outro efeito, né? Ele só está relacionado com o efeito de ambiente permanente materno. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é o que a gente fez lá no modelo animal. Né? A gente pega aqui o alfa 4, que é relacionado ao ambiente permanente materno. O que a gente vai ter? A variância residual dividido pela variância de ambiente permanente materno. Porque a gente não tem covariância, então é só dividir. O que a gente faz aqui? 350 dividido por 40. Então, o nosso alfa 4 vai ser 8,75. Beleza? Pessoal, entendido? Então, nós temos tudo que nós precisamos aqui, ó. Nós temos o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3. Nós temos o alfa 4 e nós temos todas as nossas matrizes. Nós temos o Y, né, o vetor Y aqui, a matriz X, Z, a matriz W de efeitos maternos genéticos e a matriz S de efeitos ambiente permanente materno. Então nós temos todas as ferramentas para a gente calcular as nossas equações de modelos mistos. E aí aqui, que eu não vou mostrar para vocês, né, a gente tem também a nossa matriz de relacionamentos. Vai relacionar cada indivíduo, vai relacionar o indivíduo 1 com o indivíduo 2, o indivíduo 1 com o indivíduo 3, o indivíduo 1 com o indivíduo 4, 1 com 5, 1 com 6 e assim sucessivamente para todo o nosso pedigree. Lembrando aqui que o nosso pedigree, ele inclui animais com fenótipo e animais sem fenótipo. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar cada matriz dessa aqui para vocês multiplicada. O que a gente vai fazer no R, então, é pegar essa matriz X, a gente vai fazer ela transposta, né, que é essa linhazinha aqui, e vai multiplicar por ela mesmo, né? Então, a gente vai fazer a X transposta X, a gente vai fazer a X transposta Z, e assim sucessivamente para cada uma dessas matrizes aqui. E aí nós vamos fazer também esse outro lado aqui, lembrando aqui que este aqui é o lado esquerdo das equações de modelos mistos e esse aqui é o lado direito das equações de modelos mistos. Esse aqui é o nosso vetor de soluções, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Vejam o vídeo mais de uma vez, tentem montar as matrizes vocês mesmos, para vocês entenderem como essas matrizes são concluídas. No próximo vídeo eu vou mostrar cada multiplicação para vocês, vou conferir aqui o valor de alfa para vocês e finalmente lá no R, né, nós vamos ter o nosso vetor de soluções, vou mostrar para vocês cada um desses resultados aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, deixa aí nos comentários para mim se vocês gostaram desse formato, onde eu já trago as coisas escritas, né, e perco menos tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida também ou sugestão, também serão bem-vindas. Muito obrigada!